Tu sabia que quando tu tem alguma multa, se tu pagar ela com antecedência, tu tem até 20% de desconto? Outra, tu não pode andar por aí te escondendo de blitz, né? Teu veículo, seja carro, moto, ônibus ou caminhão, a solução é a Zapay. Vai aqui na descrição, vai ter um link, tu vai clicar nele e aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay e vai utilizar o cupom DEBATERAIZ20, porque tu vai conseguir parcelar tudo em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda ganhar 20% de abatimento nas taxas de cartão. Agora sim, regularizado, bora pro corte. Há quem ache e considere que o momento é para ser feliz com esse time do Internacional. Eu respeito, mas eu contesto. E cabe ao papel do jornalista neste momento, na minha opinião, o de alertar. O Internacional será rebaixado no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. Mas o risco é muito grande. E ele existe. Quem não enxerga isso ou está se enganando, ou, na minha maneira de ver, não entende de futebol. Então, duas opções. Dá para se enganar com esse time do Internacional, que dá uma soluçada, como um golfinho, dá uma respirada. Que os jogadores do Internacional não têm nenhum comprometimento, isso já está absolutamente escancarado. O Internacional foi um time frouxo ontem contra o Mirassol. Tomou 3-1 num rodeão, como se diz no popular, num passeio do Mirassol. Foi 3-1, poderia ter sido 4, 5, 6. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Mirassol se recolheu. Nem vamos nos desgastar mais, porque temos uma sequência no Brasileirão em busca de vaga na Libertadores da América. Então, que os jogadores do Inter não têm nenhum compromisso, estão se lixando para o futuro do clube, isso está escancarado, está mostrado. Aliás, o Emiliano Dias disse ontem, né, que também há um problema anímico. Ora, numa reta final de Campeonato Brasileiro, com nova comissão técnica, o Inter precisando pontuar para pelo menos ficar na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, e o anímico não responde. Vocês lembram o que o Emiliano Dias tem dito? Que iria trabalhar na data FIFA os duelos. E ontem ele reconheceu que o Internacional perdeu praticamente todos os duelos. Então, a falta de compromisso dos jogadores está escancarada. Mas e a dos dirigentes? Onde está o D'Alessandro? Tão valente nas entrevistas, tão valente como atleta, tão identificado com o clube e com uma gestão incompetente como diretor esportivo do Internacional. Não só ele, André Mazzucco acompanha esta fila, o vice de futebol José Olavo Bisol, escondido agora, absolutamente escondido. E o presidente Barcelos, o principal fiador deste time do Internacional, que fica abaixo da linha do medíocre, de desempenho ruim, de falta de compromisso, de um goleiro que erra e o terceiro goleiro sequer é observado pela comissão técnica. O futuro do Internacional deixou de ser preocupante. Ele passou a ser perigoso com esta gestão escandalosamente incompetente do presidente Alessandro Barcelos. De novo, quem quer se enganar, quem quer ser feliz com esse Internacional, eu respeito. Mas eu não concordo. O momento deixou de ser preocupante para ser perigoso. São tantas camadas para a gente analisar, né? Eu vou tentar ser o máximo sucinto que eu possa desta decepção. E sim, eu me abracei num ponto de referência positivo que aconteceu nos últimos 6 meses. E aconteceu há pouco, foi o jogo contra o Botafogo. E realmente acreditei que aquilo ali seria um divisor de águas. De um Inter incompetente, flácido, morno, ruim, bagunçado, para um novo Inter. Ontem nós tivemos um time flácido, morno, ruim, bagunçado, de novo, como foi praticamente em todos os jogos dos últimos 6 meses. E tem algumas coisas para analisar ontem que para mim elas são surpreendentes, né? Porque a família Dias teve 11 dias a mais para trabalhar. Taticamente o 3-5-2 foi colocado em campo e foi um acerto. Houve uma escolha que não deu certo, que foi a do Romero pelo lado esquerdo no lugar do Carboneiro. O Romero não foi nem meia e nem ponta, não tem intensidade, não aconteceu nada por conta dele. Tivemos também outro ponto importante individualmente de absoluta incompetência no time, que foi o Bruno Henrique, que deixava um buraco para o Mirassol jogar no meio-campo. O Inter faz um primeiro tempo horroroso, vai para o intervalo e o senhor Ramon Dias e o seu filho Emiliano, eles promovem uma mudança de esquema, que também não seria um pecado gigante, né? Eles tiram o zagueiro, o Vitor Gabriel, e aí começa a pataquada. Eles colocam o Ricardo Matias.
Um centroavante de posicionamento de pouquíssima movimentação. Quando o que o Inter mais precisava era suprir aquilo que o Romero não estava dando e colocar alguém agudo. E o Gustavo Prado era o nome para entrar ali. Curiosamente, aos 9 minutos do segundo tempo, ele tira os 2 pontos comprometedores da primeira etapa. Aos 9 minutos, ele tira o Romero e o Bruno Henrique. E aí começa a gororoba, aí começa a paçoca, aí começa o ornitorrinco tático de um Internacional ininteligível daí por diante na partida. Individualmente, e a gente imaginou contra o Botafogo que as individualidades voltassem a aparecer, porque naquele jogo apareceram, o Bernabé foi uma caricatura, o Alan Patrick escondido e omisso, como vinha sendo nos últimos 6 meses. Faltou ímpeto, faltou vontade, né? Que é uma coisa que também a gente imaginou depois do jogo contra o Botafogo que pudesse mudar. Foi de novo o time bunda mole. Então foi uma falência completa. De novo, né? A confirmação daquilo que é o usual nos últimos 6 meses. O jogo contra o Botafogo parece ter sido mesmo um ponto fora da curva. Agora, eu acabo de analisar aqui o micro. Eu quero analisar o macro. Quantas vezes eu chamei o Inter de bunda mole nos últimos 5 anos? Quantas vezes eu reclamei de treinador nos últimos 5 anos? Passaram no Internacional todos os tipos de treinadores. Alto, baixo, magro, estrangeiro, brasileiro, do 4-4-2, do 3-5-2. Passou todo tipo de treinador. Grupo de jogadores do Inter já mudou 5 vezes. E a gente continua dizendo que é um time flácido, é um time que não tem vontade, é um time bunda mole. É tudo igual nos últimos 5 anos. Mesmo que tenha mudado tudo, em todos os setores. Só tem uma coisa que não mudou. Que é o presidente Alessandro Barcelos. Que é o grande fiador de tudo que acontece no Internacional. Dos grandes vexames que o Inter passou nos últimos 5 anos. Ah, Baldasso, mas antes o Internacional também não ganhava nada. Não ganhava, mas competia. Em 2019 eu decidi uma Copa do Brasil, em 2020 não fui campeão brasileiro por causa da unha do pé do Edenilson. O Inter com o Barcelos não compete. É só fiasco. O Inter do Barcelos nos deu os maiores vexames que a gente pôde imaginar. O Inter do Barcelos, através do Barcelos, foi destruído. Destruído em todos os setores. Todos os setores. Há um critério básico para trabalhar no Internacional: ser incompetente. Os goleiros do Internacional nenhum consegue jogar. São erros de fundamento. O Antony ontem foi uma das coisas mais horrorosas que eu vi na minha vida. O Antony é tão ruim assim. O Rocher estava falhando em todos os jogos. Rocher é um dos melhores goleiros da América. O preparador de goleiros do Internacional, ele continua lá. E ele não vai ser demitido. O Milano das categorias de base do Inter, que está desde o primeiro dia com a destruição completa da base, ele continua lá. Ele continua sendo dirigente. Nós não temos... O Grêmio Sub-17 vai ser campeão brasileiro com uma safra que vai render R$500 bilhão para o Grêmio em vendas. O Internacional não tem nada. O Sub-17 do Inter só não foi rebaixado numa competição nacional porque não tinha rebaixamento. O Sub-20 sim foi rebaixado. Nós não temos perspectiva nenhuma. Eu tenho medo do 2025 ainda, mas eu tenho pânico do 2026. Porque vocês sabem, nós passamos quase todos os vexames que a gente poderia passar. O presidente Barcelos nos promoveu vergonhas inesquecíveis, mas tem uma coisa que ele ainda não fez pra gente. Só uma. E que talvez ele consiga fazer. O Inter pode mais. Diga lá, JB. Meneghetti, jornalista tem que admitir quando erra. E eu tô aqui para dizer que eu errei, eu me equivoquei. No jogo contra o Botafogo, eu e diversos, nós, os jornalistas, mas eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, não fujo delas, disse, pô, que bom que aconteceu esse jogo, que o técnico do Inter achou um caminho, um jeito de jogar, uma maneira, com 3 zagueiros, com 2 alas, que voltavam, faziam uma linha de 5, depois avançavam, que tinha um falso 9, que foi extremamente inteligente, que ora era meio campista, ora ficava na área, 2 ponteiros e tal. Bastou uma mudança, eu vou ignorar aqui o zagueiro pela esquerda, que também mudou, Juninho por Vitor Gabriel, mas bastou uma mudança do Carboneiro, que as coisas todas se desfizeram. O Oscar Romero, aberto numa ponta, não conseguiu fazer as infiltrações dele, não teve a mesma capacidade de movimentação e, poxa, por conta de um desfalque, eu não consigo imaginar que o sistema todo tenha se desmanchado. No primeiro tempo, o Fernando Praz, que estava comentando pela TV, eu estava tentando entender o jogo, não estava conseguindo. O Fernando Praz obviamente, o cara foi muito bom na sua função, fez a leitura correta. O Mirassol joga ao natural, o Inter está fazendo força para tentar jogar e não está conseguindo. E essa era a verdade. O Inter fazia força e não conseguia, os movimentos não eram naturais, as coisas não estavam saindo. Porque o que todos nós dizíamos, e é só pegar o que nós dissemos aqui, o que eu disse, por que eu estou dizendo, eu errei, é óbvio. Por quê? Todo mundo disse assim, olha, o Inter achou um caminho,
vai ficar 10 dias agora treinando através desse caminho, que na época era só uma linha de editorial para seguir, ó, tá aqui, ó, vai por esse, não vai por esse lado, vai por esse lado, esse sistema e tal, e vai voltar bem melhor e vai ter algum tipo de, não sei se arrancada, mas algo como aconteceu com o Roger, quando voltou, ficou 4, 5 jogos num bom momento ali. Não aconteceu. Infelizmente não aconteceu. O jogo contra o Botafogo, até se prova o contrário, é um ponto completamente fora da curva. E, gente, nós só não estamos falando num Inter que vai cair. Eu não acho que o Inter vai cair esse ano. Talvez seja o que o Meneghetti brinca, que é save the date. Ó, salva a data porque o ano que vem é teu negócio. Porque a pontuação provavelmente vai ser ridícula. Daqui a pouco vai ter time com 38, 39 pontos se salvando, quando tem vezes que com 46 tu cai. Então é óbvio. O Inter hoje, Meneghetti, só o Santos salva o Inter de uma zona do rebaixamento. Tu prestou atenção na tabela? É Inter, Santos e a zona. Que se aproximou, ganhou do Corinthians ontem por 3-1 e se aproximou, tá 1 ponto atrás do Inter agora. Então assim, é Inter, Santos e a zona. Só o Santos tá salvando o Inter da zona. Tá, são 7 pontos da zona? É isso? Sim, são 7 pontos, mas o Vitória joga hoje, clássico contra o Bahia, em casa, e o Juventude joga contra o Fluminense no Maracanã. Esse é mais difícil. Mas se o Vitória ganha o jogo, a diferença cai para 4. 4 pontos. E o Santos colou, né? O Santos tá 1 ponto atrás. Diogo Rossi. Acho que o Inter não vai cair, tá? Acho que o Inter não vai cair porque os adversários da parte de baixo da tabela são bem mais fracos e tem muitas dificuldades. O Fortaleza perdeu pro Vasco ontem, acho que o Juventude não pontua hoje. O Vitória vai ter muitas dificuldades contra o Bahia, apesar de ser um clássico, tá? Mas o Inter faz um campeonato muito fraco, mas assim, muito fraco. E o jogo contra o Botafogo foi um claro lampejo, né? A gente pontua aqui algumas coisas, às vezes, entende, né, a crítica ao contrário, mas o Inter, no macro do trabalho do Ramon Dias, eu tenho muita dificuldade de criticá-lo, né, porque ele tem muito pouco tempo de Inter, e seria talvez até injusto da minha parte fazer isso, né, eu, Diogo, fazer isso, mas o macro do trabalho dele é muito fraco. Ele tem 45 minutos em que ele não viu a cor da bola contra o Juventude, ele tem 45 minutos em que ele não viu a cor da bola contra a equipe do Corinthians. Aí ele tem o lampejo contra o Botafogo, que eu acho que o Inter foi bem. Eu acho que o Inter foi bem, mas é um lampejo. E ontem, cara, o segundo tempo, o Mirassol treinou contra o Inter. Treinou, assim, tem o próximo jogo, é o Sport, né, pro Inter e tal. O Inter tentando aquela coisa toda e o Mirassol pensando assim, eu tenho um jogo difícil contra o São Paulo na próxima rodada, então eu vou treinar aqui, né? Porque o jogo já tá resolvido, o Inter não me ataca, o Inter mal faz alguma coisa. Então eu vou aparecer aqui que tô numa quinta-feira à tarde, sob sol forte em Mirassol, e vou treinar, né? Só que ainda era à noite, no jogo valendo 3 pontos no Campeonato Brasileiro. O Inter tem muitas dificuldades num contexto, né? O Ramon Dias, ele pegou um trabalho do Roger que despedaçou o Inter, né? O trabalho do Roger, ele é pior do que o trabalho do treinador anterior ao Roger. É pior. Cudê. Eu nem ia citar para não criar cisânia no programa. Mas o trabalho dele é pior. O Inter é muito pior do que o Roger pegou. Mas é muito pior. O Inter não tem ideia, não tem conceito, os jogadores não têm confiança, as coisas parecem que não andam. O goleiro do Internacional botou uma bola para dentro do gol, gente. Ele deu um tapa para dentro do gol. Isso é técnico, isso é básico. O preparador de goleiros do Internacional tem que ser muito questionado. Porque o outro goleiro, que é o Rocher, que eu até tenho minhas contestações sobre, é um goleiro de Copa do Mundo. Ele vai pra Copa do Mundo e tá mal. Diogo, eu posso só esse detalhezinho. Eu concordo a gente avaliar o preparador de goleiros do Inter, mas um goleiro dá uma raquetada daquela pra dentro da bola. É fundamento. É fundamento. Não é o preparador de goleiros. Goleiro mal preparado, goleiro com reflexo errado. Ali não, mas ali não é o goleiro. Isso é erro de não tem explicação. Mas ali é a prova de que é o preparador de goleiros, que isso é erro de fundamento. Vou deixar o Diogo se manifestar e depois o Bagé. Eu acho que o Antony é um capítulo especial. Eu não vou jogar na conta do Antony tão somente, mas ontem ele merece um capítulo especial. Então, assim, eu acho que existe um contexto muito amplo. E quando eu disse ontem aqui que achava que o Inter fazia 4 pontos, né, no máximo nos próximos 12, eu errei. Acho que o Inter faz 3 e a pau e corta. Não sei se faz 3, tá? Porque eu não vi o Sport contra o Ceará, tá? Eu não vi. Mas depois eu procurei ver os melhores momentos. Não é um jogo assim que o Sport correu graves riscos de perder mesmo. Ele empata depois de estar saindo perdendo e tal. Eu não sei se o Inter faz 3 pontos, tá? Eu não sei mesmo. Não, eu também não sei. Eu acho que esse é um jogo emblemático, tá? Eu acho que esse é um jogo emblemático, domingo, 6h30, no Beira-Rio. Inter e Sport. Bagé. Eu acho que daqui pra frente todos os jogos do Inter vão ser emblemáticos pela pressão que tem no próprio Inter, né? Mas tu vê, o futebol
ele nos permite algumas contradições e é por isso que ele é tão apaixonante no mundo inteiro. Ainda mais aqui, né, no Brasil, em que a gente já nasce sem nem saber, alguém diz assim, ó, tu vai assistir futebol, que futebol é legal. E aí daqui a pouco tu já vira aquela loucura, te apaixona por um dos clubes, escolhe eles pra torcer. Sabe por quê? Porque, tu vê, eu concordo que foi entregue um grupo despedaçado. Porque se estivesse bem, o técnico anterior, o Roger, não tinha sido demitido. Mas vejam vocês, a família Dias, como chama o Baldassi, chegou aqui e fez um jogo em Caxias, com poucas horas que estava no comando, não tinha muito o que fazer, empatou um jogo. Aí vai jogar contra um Corinthians sem os 4 principais jogadores, empata num lance já no final do jogo, mas aí de novo, não, é que ele tá há pouco tempo, tá bom, aí ganha o terceiro jogo. Quando ganhou o terceiro jogo, viu só, em poucos dias os caras organizaram tudo que o Paulo Paixão destruiu. Tanto que o Paixão ligou pra cá um dia, não era o que nós estávamos dizendo, mas estava em debate essa situação. Aí tu vê, ele já tinha melhorado, já era o Paixão que tinha ficado ultrapassado, era um novo preparador físico que é maravilhoso, já tinha arrumado tudo. Aí vem uma parada FIFA, de, sei lá, 12, 13 dias. Ou seja, em tese, e ele ganhou contra o melhor adversário daqueles 3 que ele jogou, em tese ele tem esse tempo, ele vai melhorar. E aí o que nós vimos ontem? Nada. Ou seja, já não era tão culpa do Paulo Paixão, já não é tão outro que tá maravilhoso. São peças que vão se encaixando. Tem alguns trechos, ontem eu acompanhei na entrevista, sabe? Eu não vou citar alguns que depois eles vão ser citados aqui, mas tem alguns trechos que me chamaram a atenção, de novo, para algo que é natural de técnico que está chegando para trabalhar. Num primeiro momento, a culpa é tudo do outro. Tudo que deu errado, a culpa é do outro. Não, porque a gente chegou no meio de um tumulto e tal. Sim, querido. Porque se tivesse tudo maravilhoso, vocês não teriam sido contratados. Vocês foram contratados justamente porque já estava um caos. Que eu acho, e para mim, cada dia que passa no Inter, eu tenho mais certeza. O caos é a ponta da pirâmide, é do guarda-chuva, é de cima para baixo. Porque, peraí, tá bom, tem culpa, como disse lá o Baldasso, o pessoal da base, porque não entende de base, porque não renova a base. Tem culpa o fulano, tem culpa o Beltrano. Tá, mas quem é que não entendeu ainda em todos esses anos de comando dessa gestão do Internacional algumas coisas básicas? Porque tem um momento, e por isso que eu acho até que torcedores, e principalmente como o Baldasso, eles se iludem e se empolgam quando dá algo certo. Porque é tão raro ter algo certo em sequência. Por exemplo, a família Dias resolveu, ontem eu cantava essa pedra, eles se abraçaram no Romero. Esqueçam. Ele vai com o Romero mais 3 ou 4 jogos que eles resolveram que o Romero é a salvação. E o Romero é um jogador muito bom tecnicamente, mas que tem a mesma intensidade minha jogando na resenha de quinta-feira. Ele não tem intensidade, ele não vai dar carrinho, ele não vai correr, mas se estipulou. A salvação agora virou o Alan Patrick sendo o segundo atacante. Tem ontem, por exemplo, alguém tinha dúvida que o Reinaldo ia ser das peças mais acionadas, afinal de contas ele é o principal jogador do Mirassol? Nós não tínhamos dúvida. O que fez o Reinaldo a noite inteira? Passeou a noite inteira. O gol que o Reinaldo faz, quando ele abre o mar vermelho ali, invade o sistema defensivo, quando o goleiro pensa que ele vai cruzar, o goleiro dá um passinho pra frente, ele bate no gol, é gol de resenha de meio de semana. Então foi muito frágil. Eu acho até que ficou barato ontem pro Inter, tamanhas deficiências. E a questão do Daniel, senhores, pelo amor de Deus, aquela bola ali, eu não vou dizer que era possível que fosse fácil, mas aquela bola, e alguns goleiros da várzea, sequer ele dá o tapa. Porque a bola já tá na direção dele, talvez ele caísse em cima da bola, agora dá aquele tapa só pra fechar. Deixa eu entregar pro Baldasso aqui. Reinaldo deixou pra ti a camisa do Mirassol, que é uma camisa muito bonita. Bonita. Essa camisa vai girando de mão em mão, né? Guarda aí. Ela foi pro Bagé um tempo atrás, né? Agora vai pro Baldasso, assim ela vai. Ela tá girando essa camisa aí do Reinaldo. Mas agora tá com o Baldasso. O Bagé me cornetear por causa do Mirassol é uma das coisas mais constrangedoras dos últimos anos, né?